Boa noite, pessoal. Dando continuidade à nossa aula de materno infantil. Hoje a gente vai falar sobre diabetes gestacional. Entende como intolerância aos carboidratos e açúcares de gravidade variável. Com início ou reconhecimento na gestação, pode ou não persistir após o parto. Cerca de 4% de todas as gestações são complicadas pelo diabetes gestacional e a prevalência é de 1 para 14%. Durante a gestação, o feto utiliza como principal fonte de energia a glicose, tendo como fonte a mãe. A produção de glicose materna é regulada pela ação da insulina, desmandando do organismo materno a produção externa de insulina para atender às necessidades. O nível de glicose no sangue também pode substituir devido a mudanças hormonais da gravidez, que interferem na ação da insulina. Essa doença, que se mantém em quase sua totalidade apenas durante a gravidez, e as gestantes, em média, com um mês pós-parto, terá seus níveis glicogênio dentro da normalidade. Então, o que quer dizer? A diabetes gestacional, ela é, como critério, realmente é o nome dela. Ela só permanece durante a gestação. Em alguns casos, você pode herdar essa diabetes e ter que fazer tratamento para o resto da vida, certo? Mas ela sempre vai se manter durante a gestação. Fatores de risco para que isso aconteça. Obesidade, né? Obesidade é um dos principais fatores. História familiar, idade avançada, ganho excessivo de peso, diabetes em gestação passadas, com fetos anteriores, microssômicos, peso acima de 4 quilos, história de aborto anterior. Então, a primeira coisa que a gente tem que se atentar, né, em relação à diabetes, é quando a gente colhe o histórico do paciente. Se ele já tem alguma coisa pré-existente, se ele já teve em gestações anteriores, ou se ele tem esses fatores, a gente tem que ficar um pouco mais atento, porque provavelmente ele possa desenvolver sim uma diabetes gestacional. Como a gente faz o diagnóstico disso? Primeiras consultas do pré-natal, a gestante realizará vários exames de sangue e urina para detectar problemas de saúde prévios. Entre esses exames, será solicitado o teste de glicemia de jejum. Se o médico constar o resultado alterado ou possuir um fator de risco acima citado, deverá solicitar um novo exame, mais preciso para um diagnóstico de diabetes gestacional. O teste oral de tolerância à glicose, em que a paciente irá tomar um líquido doce, 75 gramas de glicose, em 1, 2 ou 3 horas. Depois colherá sangue para dosar a glicemia. O teste deve ser realizado entre 24 e 28 semanas de gestação. O tratamento, né, se acaso de fato constatar que a mãezinha está com diabetes, né, é estabelecer uma dieta adequada para controlar a glicemia da mãe, proporcionar adequado aporte nutricional para o feto, realizar uma atividade física que deve ser incentivada. Controle glicogênio deve ser realizado através de monitoração domiciliar com as glicemias capilares, né? Fazer o controle de glicemia. Tratamento com insulina com diabetes gestacional deve ser instituído se não for possível manter níveis de glicemia adequado, somente com dieta ou se ocorrer crescimento fetal exagerado. Os bebês nascem em média de 3,5 kg, mas a paciente portadora do diabetes pode ter o seu filho chegando até 5 quilos. O aumento de peso do bebê acontece pois a taxa de insulina e glicose está alta no bebê, proporcionando assim um aumento de peso, tá? O paciente portador de diabetes, por ter excesso de glicose no sangue, acabam transmitindo um nível muito alto para o bebê, né? Ao término da terceira
da 36ª semana, se a taxa de glicemia materna continuar fora dos padrões gestacional, significa um nível de insulina produzida pelo bebê que estão altos também. Após o trabalho de parto, com o corte do cordão umbilical, ele não mais receberá o alto nível de glicose, mas ainda terá um alto nível de insulina, o que provocará a hipoglicemia, podendo causar a morte do bebê. Então, são fatores que parece que não, mas eles são muito alarmantes, né? Principalmente se a gente não fizer um acompanhamento dentro desse pré-natal muito adequado para ter um diagnóstico dessa glicemia, para fazer o tratamento dessa glicemia, para esse recém-nascido nascer de uma forma adequada, né? Então, os cuidados de enfermagem em relação a isso. Fazer o teste de glicemia capilar antes das refeições e conforme a prescrição médica. Mas ela vai ficar internada lá no hospital e é a gente que vai ficar cuidando dela para poder cuidar de tudo isso? Gente, se ela tiver uma diabetes muito alta, sim, ela vai ficar lá em observação na maternidade, sim, tá? Se ela for uma paciente controlada, em que a gente possa, ela ter esse controle em casa, ela pode ficar em casa e ela mesma faz esse teste capilar. Ou ela se direciona até uma UBS, né, próximo de casa, e aí ela pode fazer um acompanhamento lá com a enfermeira ou o técnico de enfermagem do posto, tá? Manter dieta com baixa e carboidrato de glicose. Então, assim, a parte nutricional, ela é a melhor parte, é o que vai ajudar mais o paciente. Então, a orientação em relação à dieta é muito grande. Claro que, né, na condição disso, ela vai fazer um acompanhamento com o nutricionista, porque o nutricionista vai orientar direitinho o que deve e o que não deve ser ingerido, tá? Ela vai usar medicação, porque o médico vai prescrever, né? O obstetra vai prescrever a medicação, certo? Às vezes ela pode usar com o esquema da insulina injetável, às vezes só via oral. Tudo depende de quanto for essa diabetes, né, que ela desenvolveu. E os batimentos cardíacos fetais, né? Que a gente já entendeu que os batimentos cardíacos fetais, eles variam de 120 a 140. Se tiver acima disso, esse bebê está correndo risco, né, de vida, tá? Agora a gente vai mudar um pouquinho, a gente vai falar de eclâmpsia e pré-eclâmpsia. O que significa isso? Eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia são distúrbios hipertensivos, tá? Que ocorrem aproximadamente de 3 a 10% de todas as gestações, tá? E é uma outra coisa que a gente também precisa tomar muito cuidado, porque a pré-eclâmpsia é um distúrbio hipertensivo, né? Onde o desenvolvimento da hipertensão depois da 20ª semana de gestação complica por envolvimento renal, levando à proteinúria, presença de proteína na urina, tá? Distúrbio acontece de 5 a 7% da gestação, sua causa é desconhecida. A eclâmpsia é caracterizada pela complicação de pré-eclâmpsia, com comportamento do sistema nervoso central, levando a quadros de crises convulsivas. Fatores de risco, né? Nuliparidade, gestações múltiplas, diabetes, idade menor de 18 anos e maior de 35 anos, hipertensão crônica, né? Má adaptação imunológica, isquemia placentária e susceptibilidade à genética. Por exemplo, se eu já tenho hipertensão, se alguém da minha família já tem hipertensão, provavelmente eu vou ser um paciente de eclâmpsia gestacional. Na pré-eclâmpsia, a manifestação de sintomas se dá por crise hipertensiva, é o aumento da pressão arterial, né? Edemas e a proteinúria. Hipertensão na gravidez é definida por nível pressórico de maior que 14/9. Na pré-eclâmpsia, a pressão arterial é maior que 16 e a pressão distólica é menor que 11. O edema pode ser generalizado, como a gente vai chamar isso de anasarca, né? Mas é mais pronunciado nas mãos e nas faces. Proteinúria diagnosticada por concentração de proteína. Alguns casos de pré-eclâmpsia podem surgir com sintomas como distúrbios visuais e cerebrais, visão turva, cefaleia, dor epigástrica, função hepática prejudicada, trombos e edema pulmonar. Na eclâmpsia ocorrem associados sintomas de pré-eclâmpsia e crise convulsiva, complicações em relação a
pré-eclâmpsia ou eclâmpsia, alterações neurológicas, edema cerebral, hemorragia, aumento da pressão intracraniana, perfusão diminuída, podendo levar a hipóxia, coma e até a morte. Então, nos dois casos, tanto na diabetes como na hipertensão, a mãezinha deve ser muito bem acompanhada, deve ter um pré-natal muito bem acompanhado, tá? O tratamento para isso, para a eclâmpsia e a pré-eclâmpsia, é o nascimento do feto, né? Essa decisão em manter a gestação continua, o tratamento é individual. Quando decide por manter a gravidez, trata-se de forma a prevenir a crise hipertensiva, convulsão e outras complicações. Mantém repouso absoluto no leito, necessário monitorar o feto. Na maioria das partes dos casos, o parto imediato é o mais indicado. Então, assim, constatou que a pressão não diminui, né? Não tem alteração, mesmo com todo esse tratamento, provavelmente vai ter a indicação do parto, né? Mesmo que ele seja prematuro, tá? E geralmente ele é prematuro. Cuidados na enfermagem: manter repouso, verificar pressão de 4 em 4 horas, oferecer medicamento, monitorar o feto, fazer controle de diurese, fazer controle de peso e jejum, oferecer dieta hipossódica e assódica. Então, hipo menos sal, a sem nada de sal. Infecção do trato urinário. A gestação ocasiona modificação medianas por hormônios, favorece o ITU, tá? ITU quer dizer infecção do trato urinário. A gestação ocasiona modificação em alguma mediana por hormônios que favorecem o ITU. Micro-organismos envolvidos são aqueles da flora perineal normal, principalmente a Escherichia coli, que responde de 80 a 90% do caso de infecções na gestação, tá? Outras coisas são alguns gram-negativos, né, que é a Klebsiella, Enterobacter, Proteus, responde pela maioria de outros casos, tá? Além disso, a gente tem o Streptococcus, do grupo B, a bacteriúria sintomática é a mais frequente, sendo que as infecções sintomáticas poderão acometer o trato urinário, que tem a cistite, e ainda no trato superior, que é a pielonefrite. Sinais e sintomas. É caracterizada por presença de sinais clínicos evidentes, né? Que é a dissúria, que é dor ou dificuldade de urinar, sensação de queimação durante a micção, ou a polaciúria, emissão frequente de urina, tá? Isso tudo devido às bactérias, tá, gente? O tratamento pode ser realizado com a mesma opção da bacteriúria, sendo indicado mesmo antes do resultado da urocultura, já que os pacientes são sintomáticos, sente dor, tá? Uma das complicações mais comuns e mais sérias durante a gestação. Clinicamente e sintomatologia é evidente, como febre alta, calafrio, dor na loja renal, além de referência pregressa de sintoma de infecção urinária baixa, presença de náuseas e vômitos, além de taquicardia, dispneia e hipotensão. O tratamento inicial deve ser hospitalar. Na suspeita de pielonefrite, a gestação deve ser encaminhada para um hospital de referência. Constitui infecção mais frequente na gestação, sendo a terceira intercorrência clínica. A maioria dessas infecções ocorre no primeiro trimestre, tá? Então, o que acontece? São 3 coisas que eu preciso, né, verificar com muita atenção, que é a diabetes, a eclâmpsia ou a pré-eclâmpsia e a infecção urinária. Essas 3 doenças, né, essas 3 patologias podem sim levar a gestante a complicações severas, tá? Tanto para ela, né, como no final até um óbito, como pro bebê, tá? Para reduzir a taxa de infecção e suas complicações durante a gravidez, várias etapas devem ser consideradas, tá? Então, solicitar urocultura durante o pré-natal, diagnosticar e tratar casos de bactérias, utilizar o tratamento antimicrobiano, né? Proporcionar segmentos de pré-natal de alto risco, tratamento das complicações maternas perinatais em hospital com condição adequada. Tratamento para tudo isso, né? Em relação à infecção urinária, é o antibiótico, certo?
Então, a hipertensão na gravidez é uma complicação comum de potencial perigoso para a gestante, certo? Recém-nascido, sendo uma das causas de maior incidência de morte materna, fetal e neonatal. Então, acabei de falar tudo isso. Pode apresentar de forma leve, moderada ou grave, aparecer após a 20ª semana de gestação. Fator de risco para tudo isso: gravidez na adolescência, conflitos psíquicos e afetivos, desnutrição, histórico familiar, diabetes, estação múltipla, polidramia. Nome técnico para excesso de líquido amniótico no útero. A hipertensão, acompanhada ou não de edema, podendo evoluir para uma convulsão, né? E ser grave. O edema de face e de mão é um sinal de alerta, então a gente precisa observar bastante isso. Ganho de peso de mais 500 gramas por semana. O sistema nervoso central sofre irritabilidade, tonteira, distúrbios visuais, dor epigástricas, náuseas e vômitos. Observação. Com a evolução da doença pode ocorrer convulsão, coma, tá? Na proteinúria indica alterações renais, podendo ser acompanhada de uma oligúria ou mesmo uma anúria. Vasoespasmos são contratações involuntárias dos vasos sanguíneos causando influência hormonal. Nesse caso, diminuem o fluxo sanguíneo uterino e placentário. Diagnóstico: urina, cujo resultado demonstra presença de proteinúria, elevação de pressão sistólica de 30 ou diastólica de 15. Cuidados de enfermagem: aferir sinais vitais, observar e anotar alteração de nível de consciência, fazer balanço hídrico, observar e anotar e comunicar ocorrência de convulsões. Função do líquido amniótico. Para que serve o líquido amniótico? Proteção fetal contra traumas, permitir a movimentação fetal, bacteriostática, proteção do cordão umbilical de compressões, auxiliar no desenvolvimento pulmonar e manter a temperatura. Aspecto: tem que ser cristalino, opalescente, com grumos, coloração amarelado, esverdeado e castanho. Volume de líquido amniótico, certo? Então tá aqui, ó, 16 semanas de gestação. 16 semanas de gestação, eu tenho um líquido a 50%. Quando eu chego em 40 semanas de gestação, eu tenho um líquido a 17%. Por que acontece isso? Porque tem o crescimento do feto, né? Então, eu não tenho como ter uma quantidade exagerada de líquido e ainda o feto, tá bom? Gente, mais uma etapa vencida. Obrigado, hein? Beijo, saudade de vocês.